Olá pessoal, tudo bem? Quando se propôs a criação do Estado de Israel e da Palestina por parte da ONU, 13 países votaram contra. Os países, em sua maioria, apresentam populações majoritariamente muçulmanas e a maior parte deles está localizada na região do Oriente Médio, conforme nós podemos observar nesta imagem que temos aqui no nosso vídeo. Nós temos aí o destaque para o território do Egito e, claro, que é um dos países vizinhos a Israel que votou contra a resolução da ONU 181. No caso, o Egito fica na porção sudoeste do território onde é Israel hoje e, claro, fica também, evidentemente, na porção sudoeste de onde seria também o território da Palestina, que está nesta localidade aqui, banhada pelo mar Mediterrâneo. Então aqui é o mar Mediterrâneo. Os demais países que também votaram contra foram o território do Irã, da região do Iraque, do Líbano, da Turquia, da Síria e também da Arábia Saudita, bem como o Iêmen, assim como o Afeganistão. Estes países todos estão na localidade do Oriente Médio e têm uma população majoritariamente muçulmana, seja da vertente do xiismo, seja da vertente do sunismo. Pouco importa, a questão é que estes países se opuseram à partilha, à criação do Estado de Israel e à criação do Estado da Palestina. No caso, o Estado israelense aceita a proposta da ONU, que inclusive teve outros países, entre o Brasil, que aprovou o projeto, assim como os Estados Unidos, bem como também a União Soviética, no contexto ali, inclusive do início da Guerra Fria em 1947. Outros países que se opuseram foram o Paquistão e a Índia, que se localizam também nesta região. No caso, o Paquistão está aqui ao sul do território do Afeganistão e, por sua vez, a Índia se localiza aqui fronteiriça ao território do Paquistão, de modo que são dois países asiáticos. Agora, nós temos também o caso de Cuba e da Grécia, que também votaram contra a partilha. Não é que estes países, no caso de Cuba ou mesmo da Grécia, fossem contra a criação de Israel. No caso, eles simplesmente não acharam uma proposta adequada e boa. Agora, quando nós olhamos para o exemplo do Iraque ou mesmo para o Líbano, estes países não gostariam que fosse criado um Estado para os israelenses no modo que foi criado, por exemplo. Então, mesmo entre aqueles que votaram contra a partilha, há uma complexidade muito significativa para se compreender os motivos que levam às guerras na região do Oriente Médio ou parte das guerras envolvendo o Estado de Israel. Então, é sobre este conteúdo que nós iremos falar no vídeo de hoje, a respeito das guerras entre Israel e os seus eventuais países vizinhos ou na mesma região. Mas antes, aqueles recados importantes. Eu vou pedir a você que compartilhe o nosso conteúdo das pessoas que gostam de geopolítica e baixe o nosso e-book para você aprender geopolítica. O link está na descrição do nosso vídeo. Você escreve o seu nome, coloca o seu e-mail e consegue baixar um material de alta qualidade para que você consiga entender de uma maneira muito mais aprofundada e saber do que se trata os problemas da geopolítica e da política internacional. Olá, tudo bem, pessoal? Então, nós tivemos uma introdução bastante longa a respeito dos países, tratando a respeito dos países que votaram contra a existência de Israel. E a história não acaba ali, porque a partir do momento que Israel aceita a criação de seu Estado a partir da partilha da ONU, nós vamos ter uma declaração de guerra por parte dos países vizinhos contra o Estado de Israel. E nós temos diversas guerras que marcam a história de Israel no Oriente Médio moderno. É o caso da Guerra de 1947, que é o caso justamente, no caso, a guerra entre 47, 48 e 49, ali a Guerra de Independência, a Guerra de Suez em 56, a Guerra dos 6 Dias, Yom Kippur, e também a Guerra do Líbano, em dois momentos, olhando aqui em uma linha do tempo. Então, esta linha do tempo nos permite bem compreender estas guerras. Claro que nós podemos ter uma aula específica para cada qual dessas guerras, assim como nós
Fazemos no nosso curso de geopolítica uma análise aprofundada dos principais agentes envolvidos nos conflitos, nas guerras entre Israel e seus vizinhos ao longo de sua história, bem como também o debate todo anterior à criação do Estado de Israel, o sionismo, as migrações judias para a região de onde se localiza hoje o Estado de Israel e assim por diante, tudo bem? Assim como os fluxos migratórios dos árabes saindo da região da Palestina e assim por diante. Bom, nós temos ali a Primeira Guerra, a Guerra de Independência, assim chamada, 1948, uma outra guerra, a Guerra de Suez, 1956, envolvendo Israel e Egito, a Guerra de 67, que é a Guerra dos 6 Dias, uma das mais problemáticas porque envolve a expansão territorial significativa por parte de Israel. No caso da Guerra de Independência e na Guerra dos 6 Dias, são duas guerras que marcam uma forte expansão do Estado de Israel. Claro que os árabes vão dizer que Israel é um Estado imperialista, um país imperialista, enfim. Nós temos aí a Guerra de Yom Kippur, em 73, que tem como consequência o choque do petróleo, por exemplo, e nós temos as guerras do Líbano. No caso ali, uma guerra no Líbano envolvendo o Estado de Israel em 1982. Na sequência será criado, inclusive, o Hezbollah, o grupo, inclusive, que está lutando contra o Estado de Israel hoje. E mesmo ainda, em 2006, houve uma outra guerra envolvendo Israel e Líbano, né? Então nós temos ali diversos momentos em que Israel está lutando guerras contra países na região ou vizinhos imediatos. Tá claro? No caso, nós temos ainda outro aspecto importante, que são as intifadas. Então, as intifadas, quando palestinos se opõem a Israel, com paus e pedras, em 1987 e no ano 2000, além de confrontos envolvendo Israel e os pró-palestinos ao longo da história, que não é o assunto que eu vou abordar aqui hoje. Eu vou abordar as guerras de maneira sucinta. Então, a primeira guerra interessante a observarmos nasce Israel, mas a Palestina ainda não é? É a Guerra de Independência. Após a partilha, a guerra entre 47 e 49. Resultou na partilha efetiva. Nós temos a criação das regiões de Cisjordânia e Gaza, enquanto territórios palestinos que foram tomados, respectivamente, ao sul, a Gaza pelo Egito, a região de Gaza, e ao norte, ou a leste do território, melhor dizendo, a Cisjordânia pelo território da Transjordânia. Então você tem que os territórios onde hoje nós temos os territórios palestinos, Cisjordânia e Gaza, esses territórios foram conquistados, esses territórios foram anexados pelos países vizinhos. No caso, 700 mil árabes foram deslocados, tudo bem? Sendo que uma minoria de 160 mil foram para Israel, tudo bom? Então, os limites para onde seria o território de Israel foram viver ali 160 mil árabes que não tiveram a criação do Estado palestino, enquanto os territórios de Gaza e de Cisjordânia ficaram sob a administração do Egito e também sob a administração de Transjordânia, que é hoje o território da Jordânia. 1949, aqui nesta data nós temos a declaração de fato, né, de independência de Israel e a criação, por fim, do país a partir deste longo processo de partilha, aceitação, conflito e, por fim, país criado. No ano de 1956 nós vamos ter conflito envolvendo Israel, especialmente, e o Egito. Essa guerra fica conhecida como sendo a Guerra de Suez. Porque envolve o chamado importante e famoso Canal de Suez, né? Ao mesmo tempo, nós temos a França e a Inglaterra ao lado de Israel, apoiando eventualmente Israel. Esse é um contexto importante em ser mencionado, que é o contexto do chamado panarabismo. Então, o Egito é governado por um indivíduo, o Gamal Abdel Nasser, que tem uma perspectiva de panarabismo, ou seja, os países árabes devem se unir eventualmente para lutar em propósitos em comum, em projetos em comum, e um deles é guerras contra Israel ou a não aceitação da existência de Israel. Bom, nós temos ali no contexto de 56 que o Egito fecha o Porto Eliat. O Porto Eliat é um porto que fica no extremo sul do território do deserto do Negev, no território do atual território de Israel, certo? Além disso, o Gamal Nasser vai nacionalizar o Canal de Suez, né? Isso incomoda, sem dúvida, potências na época, porque as potências Inglaterra e França utilizam para os seus comércios e negócios
o Canal de Suez, assim como o mundo como um todo, não é? Agora, Israel vai reagir, no caso, à invasão, ao fechamento do Porto Eliat, e por fim, Israel entra no Sinai e vai conquistando todo o Sinai ali, domina a Palestina, inclusive, no caso, os territórios que seriam hoje a região de Gaza, né? A Inglaterra e a França vão entrar no confronto e acabam tomando o Porto de Said, né? Os atores externos, eventualmente Estados Unidos e União Soviética, atuam para que essa guerra não se perdure, mas eles têm, por sua vez, aliados na região. A lógica é a lógica da Guerra Fria e existe, inclusive, a dissuasão, a questão da bomba nuclear enquanto elemento a ser utilizado em qualquer conflito que esteja ocorrendo no mundo, no contexto ali dos anos 50, e no caso do Egito, especificamente, nós temos uma forte influência egípcia a partir da União Soviética, tudo bem? Então, uma guerra entre Israel e Egito, só que essa guerra envolve potências externas. No contexto da Guerra Fria existe o problema nuclear. Neste cenário, a União Soviética já é uma potência nuclear, os Estados Unidos já são desde a década de 40 e assim por diante, né? E a divisão do mundo também na lógica dessa divisão bipolar do mundo da Guerra Fria. E aqui um mapa para que nós observemos a importância do Canal de Suez. Os navios eventuais que venham da região da Ásia, neste sentido, quando entram aqui no chamado Mar Vermelho, eles atravessam aqui o chamado Canal de Suez e, a partir do Canal de Suez, eles têm acesso ao Mar Mediterrâneo, ao norte da África e ao sul de toda a Europa, bem como eles podem caminhar aqui em direção ao Mar Negro para ter acesso à Rússia, à Ucrânia, ao leste da Europa, enfim. Então, é um dos mais importantes pontos de passagem e estratégicos do mundo, a região do Suez. E, independentemente de quem apoie o Egito ou Israel, o fato é que o Canal de Suez é fundamental para a lógica da circulação de mercadorias, bens, produtos, etc. no mundo todo, porque é uma região de passagem estratégica para o planeta Terra. Este trajeto aqui, pelo Canal de Suez, tem estimados ali 11.600 quilômetros, enquanto, se não houver a possibilidade de usar o Canal de Suez, nós vamos ter que o trajeto será pelo sul aqui, e nós teremos uma viagem muito mais longa, quase o dobro, com 19.800 quilômetros. Então, isso daqui nos evidencia o quanto é muito melhor a travessia pelo Canal de Suez, fazendo este trajeto, do que dar a volta por todo o sul do território africano. Nós temos aqui a próxima guerra, 1967, é uma guerra onde você tem os atores envolvendo Israel, que foi atacado, seria atacado no caso, mas Israel acaba atacando de antemão e vai conquistando territórios do Egito, da Jordânia e da Síria, né? Os precedentes envolvem a questão palestina, os grupos atuantes no território contra Israel, no caso Al-Fatah, que é um dos mais importantes grupos ali ao longo da história, que vão lutar contra o sionismo e também, por sua vez, contra o que eles vão compreender como imperialismo, na década de 50, um contexto de grande tensão. É nesse contexto ainda que nós temos a Organização para a Libertação da Palestina, liderada por Yasser Arafat, criada na década de 60. Então você tem diversos grupos aqui que se opõem à existência de Israel em boa parte e não aceitam a criação ainda nos anos 40 e a perpetuação do Estado de Israel. Nós teremos ataques feitos em Israel pelo Al-Fatah e a Síria apoia o Al-Fatah. Enquanto o nacionalismo árabe, por exemplo, a partir do rei Hussein da Jordânia, Hafez al-Assad na Síria e Nasser do Egito, existe uma perspectiva de panarabismo, conforme nós mencionávamos, né? Nós temos uma República Árabe Unida criada envolvendo o Egito e a Síria. E é esse o contexto, quando Egito e Síria estão unificados, que você tem esta guerra, a chamada Guerra dos 6 Dias. Além do mais, nós temos na Liga Árabe uma segunda conferência que declara a destruição de Israel em 1964. Então, nós temos declarações muito fortes por parte do mundo árabe contra a existência de Israel, conforme a gente pode ver. É esse o contexto da Guerra dos 6 Dias. Israel, portanto, militarmente com uma ação precedente, com uma ação de antemão, acaba vencendo os seus adversários em pouco tempo. No caso, Síria e Jordânia apoiam grupos contrários a Israel e movimentos militares na fronteira estão ocorrendo.
Agora, o Egito fecha o porto de Aqaba, na região sul, no dia 22 de maio, e na sequência, no primeiro dia, Israel dá início a ataques coordenados à Síria, ao Egito e também à Jordânia. Então, Israel sente uma tensão crescente e, ao mesmo tempo, vai se organizar militarmente para isso e faz um ataque que Israel chama de preventivo contra os territórios vizinhos ao seu país. No segundo dia, Israel cruza a fronteira do Sinai com o Egito. No terceiro dia, Israel conquista toda a cidade de Jerusalém, até hoje, inclusive. Né? Nós temos no quarto dia, Israel consolida a conquista da Cisjordânia. No quinto dia, Israel avança sobre o Estreito de Tirana e avança para a Síria, ali, ó, no território de Golã, que até hoje é controverso, e a Síria questiona que Golã deve ser devolvida para eles, que Israel não fez desde 67. E no sexto dia, Israel assume todo o Golã e o mar na região ali, o mar da Galileia. Então nós temos uma expansão bastante considerável por parte de Israel. E aqui, o mundo no mapa nos mostra isso. Nós temos aqui o território israelense, hoje, é um mapa aqui, eventualmente, do território de Israel hoje, né? E nós conseguimos observar a expansão, eventualmente, de Israel aqui no contexto da Guerra dos 6 Dias. Toda a região de Gaza foi dominada, o Sinai foi dominado, e o território de Golã foi dominado, e toda a cidade de Jerusalém, nesta localidade, no contexto da Guerra dos 6 Dias. Ao longo do tempo, Israel vai fazer acordos com os países vizinhos e eventualmente devolverá territórios, a exemplo do território do Sinai para o Egito, certo? Ou mesmo ainda, propriamente Gaza foi devolvida para os palestinos no ano de 2005 por parte de Israel. Né? Agora, Jerusalém é uma cidade de onde Israel não saiu e nem ainda das colinas do Golã, aqui no território norte do território israelense, ok? Nós temos, então, uma guerra bastante significativa para a compreensão do problema do mundo contemporâneo. Uma guerra que levou à expansão geográfica de Israel. Israel domina parte considerável da Cisjordânia e a partir dali começa a construir assentamentos, casas, na região do território do chamado West Bank. O West Bank é esta localidade da Cisjordânia aqui, né? É este território aqui que é um território palestino. Aliás, a postura do Brasil, inclusive, hoje é a seguinte: razoável e preferível que nós criemos 2 estados e a criação desses estados deve envolver as fronteiras pré-1967. Ou seja, antes da guerra de 1967, Israel não estava na Cisjordânia, Israel não estava em Gaza e Israel não estava em Jerusalém. Tudo bom? Quando nós olhamos para Mahmoud Abbas, o presidente da Autoridade Nacional Palestina, o que os palestinos questionam justamente o território para a criação da Palestina deve envolver Jerusalém Oriental, Gaza e Cisjordânia. No caso de Cisjordânia, deve haver a saída dos colonos israelenses que ali vivem. Esta é a pauta dos palestinos. Agora, Israel está construindo, a partir de 67, uma linha de fortificações aqui, ó. Tudo bom? Então, Israel está construindo uma linha de fortificações nesta região, certo? No território do Sinai. E, a partir daqui, nós vamos ter a guerra de 1973, que é a chamada Guerra de Yom Kippur, certo? Então, a Guerra de Yom Kippur é quando o Egito vai, em aliança com a Síria, ocupar, invadir militarmente e declarar guerra a Israel, justamente por causa das ações israelenses nos territórios ocupados a partir de 67, ok? Então nós temos ali a guerra de Yom Kippur, um precedente importante, a resolução de Khartoum no Sudão também, que é quando a Liga Árabe, ali em 67, declara os 3 nãos, né, a Israel. Não à paz, não à negociação e não ao reconhecimento de Israel enquanto Estado soberano. Nós temos que os atores da guerra de Yom Kippur são Israel contra Egito e Síria. E no caso aí, conforme eu dizia, além do contexto
de não aceitação do Estado de Israel, nas conferências da Liga Árabe sempre contrárias a Israel, um outro fator importante, conforme nós dizíamos, é a fortificação de Bar-Lev, no Sinai, que Israel estava construindo. Nós teremos o avanço egípcio no Sinai, bem como o avanço sírio nas colinas de Golã. Israel dá uma resposta militar e acaba se sobressaindo na guerra. Tudo bom? Uma outra guerra que vai envolver Israel e os países vizinhos é a Guerra do Líbano. A Guerra do Líbano, em 82, é uma das maiores tragédias onde Israel poderia se envolver. Havia uma guerra civil no Líbano desde a década de 70, né, em um contexto de muito conflito e muita tensão na zona fronteiriça. Israel acaba entrando militarmente no sul do Líbano. Claro, alguns vão dizer, evidentemente, que Israel estava buscando defender seus interesses, etc., né? E Israel acaba entrando no sul do Líbano, né, com o objetivo de lutar contra uma organização que é a OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, certo? E, eventualmente, Israel fará o cerco a Beirute, Israel avança até a capital, né? Israel tem o apoio de milícias cristãs libanesas e é nesse contexto que nós temos, inclusive, Israel entra no Líbano também com o objetivo de assegurar uma transição política para um presidente eleito que acabou não assumindo o poder no país. Não é um presidente cristão, inclusive, né? Bom, nós temos uma guerra e Israel envolvido nessa guerra e é nesse contexto e a partir desse contexto que teremos o surgimento do grupo Hezbollah, conforme disse no início do nosso vídeo. Tudo bom? Então é uma das outras guerras envolvendo Israel e os países na região e, claro, um outro conflito ainda envolvendo o Estado de Israel e o Líbano foi no ano de 2006. Então são vários os conflitos quando Israel está envolvido contra os países vizinhos e países da região. Eu digo da região porque na guerra de 48, 49, a guerra de independência, por exemplo, nós temos que, além dos países vizinhos, a Síria, o Líbano, a Jordânia e também o Egito, há o Iraque participando da guerra com apoio, inclusive, de parte da Liga Árabe, a exemplo da Arábia Saudita, apoiando eventualmente uma guerra contra Israel. Tudo bem? Ao mesmo tempo, ao longo dessa história toda, nós temos Israel recebendo um apoio militar, logístico e financeiro, econômico dos Estados Unidos, evidentemente. Alguns dizem, inclusive, que Israel é uma plataforma dos Estados Unidos na região do Oriente Médio. Pessoal, as guerras entre árabes e israelenses são muito longas. Certamente, cada qual dessas guerras exigiria um vídeo nosso aqui, uma observação mais aprofundada, mais detalhada, para entender as nuances e as complexidades. Mas um fato importante é que Israel lutou muitas guerras ao longo de sua história e acabou se sobressaindo razoavelmente bem em todas elas, com inclusive a afirmação da sua existência e, claro, não somente isso, a expansão territorial no contexto dessas guerras, configurando os territórios que nós temos hoje. E um dos maiores problemas, conforme nós dizemos, envolve a questão da Cisjordânia e os assentamentos de Israel e as fronteiras pré-67. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua presença. Eu vou pedir mais uma vez para você compartilhar o nosso conteúdo e, claro, se você quer aprender geopolítica, conheça o nosso curso Geopolítica para Entender o Mundo, cujo link está na descrição do nosso vídeo. No mais é isso, bons estudos e, conforme sempre digo a vocês, respeitem a geografia e até mais. Tchau, pessoal.